Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, neste momento eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês, trazer alguma informação relativa à direção da IEADPE, que ultimamente tem sofrido algumas baixas no sentido moral, uma vez que ele sequer vem a público, não é, porque sabe que não tem argumento algum para explicar aos seus fiéis, digo, da IEADPE, todos esses ataques. Porque qualquer pessoa em sã consciência tem que entender que se eu faço uma denúncia a você e essa denúncia não passa de uma difamação, de uma calúnia, você tem o direito, sim, e o dever de acionar a justiça para rever essas coisas e para que as pessoas paguem pelo que estão dizendo de forma irresponsável, de forma caluniosa. Meus amados irmãos, quando nós começamos a perguntar, quando o senhor Ailton renunciar, quem vai assumir a sua vaga de presidente da IEDPE? Desculpa, estou meio resfriado. Quem vai assumir? Aí passa na sua cabeça, seria o Simas Dias? Ele faz parte da direção? Seria o senhor Samuel Oliveira, aquele que fala bem mansinho? Seria o Ailton Júnior? Então, vamos lá. Seria o Simas Dias, aquele que eu vou narrar aqui o que ele já fez? Seria o Ailton Júnior? Bom, vamos começar do filho do senhor Ailton. Porque é pouco provável que este senhor assuma essa presidência. Vamos deixar a questão legal. A questão legal. Para ser presidente tem que ter isso. Vamos deixar essa questão de regimento interno, tá certo? Vamos ver a questão moral. O senhor Ailton Júnior não assumiria hipótese alguma, porque pesa contra o mesmo a explicação daquele apartamento de cobertura naquele edifício onde eu estive fazendo uma matéria. Um apartamento de cobertura de aproximadamente 1 milhão. E ele até hoje não veio a público explicar. Porque se ele explica, ele se complica. O senhor Ailton Júnior é aquele mesmo que aquele youtuber, o Wellington Matos, salvo engano, disse que o mesmo tinha um relacionamento extraconjugal, ou teve no caso. E até hoje esse homem não veio a público explicar, mostrar por que não é aquilo que aquele rapaz disse. Então esse homem, ele não reúne as condições espirituais e morais para assumir, então está descartado. Vamos a uma segunda possibilidade. Se o seu Ailton José Alves renunciar amanhã, o seu Samuel Oliveira teria condição de assumir? Vamos lá. Seu Samuel Oliveira é aquele que induziu o povo, lá na reunião em Maragi, a não só acobertar os erros do senhor Antônio, mas o senhor Samuel é também aquele que ainda induziu o povo a comprar alguma coisa para doar ainda aquele que tanto mal fez à igreja. Então, seu Samuel Oliveira, ele não reúne as condições morais e espirituais para tocar essa obra, então está descartado também. Vamos a uma outra possibilidade. O seu Simas Dias poderia assumir essa vaga do senhor Ailton, porque cada dia que passa o seu Ailton vai ficando descredenciado para assumir o cargo que ele ocupa no momento. Conforme vai passando o tempo, ele vai se diluindo aos poucos. Ele vai perdendo a credibilidade e vai chegar um ponto que realmente ele não vai poder ficar nem em Pernambuco.
Porque se sair na rua, as pessoas vão chamá-lo do que ele não quer ouvir. Então, o senhor Simas Dias reuniria essas condições, moral, espiritual, para assumir? Vamos lá. O senhor Simas Dias foi a pessoa que a minha pessoa na reunião, quis me defender. E ele simplesmente disse: eu não lhe dou oportunidade alguma, fique calado. Depois, esse senhor Simas Dias foi o mesmo que disse que a igreja é o roçado deles. Então, se é o roçado deles, eles colocam a mão quando querem. Vá até o final desse vídeo, que no final eu vou mostrar uma outra pessoa que estava fora do cenário, mas entrou agora, porque eu dei tempo para que ele se arrependesse, para que ele denunciasse, para que ele renunciasse, mas até agora ele não renunciou, então nós vamos citá-lo agora. Esse personagem nunca veio à tona nesse cenário. Então vamos lá. Então o senhor Simas Dias foi aquele que, além de dizer que a igreja é o roçado dele, também calou o irmão Silvio, a minha pessoa, na reunião, quando eu queria me defender. Ele tolheu minha defesa. E o senhor Simas Dias também é aquele que disse assim: irmãos, eu estou aqui, mas se eu pedir um dinheiro ao meu tesoureiro, ele vem, ele confia em mim, ele vem e me entrega. Ou seja, isso é uma prática natural entre eles, normalíssima entre eles. Aí vamos para uma outra figura. É o senhor João Fernandes. O pastor João Fernandes até hoje estava fora desse cenário, porque eu esperava que ele fosse renunciar, que ele fosse, de alguma forma, mostrar sua insatisfação com os absurdos que a direção tomou. E o senhor Fernandes, João Fernandes, aquele moreninho, ele estava na reunião onde eu entreguei o documento comprobatório dos desvios de dinheiro. O senhor João Fernandes estava lá. E o senhor João Fernandes, eu esperava que ele fosse tomar a decisão de renunciar ou de reprovar a atitude da direção. Até hoje ele não demonstrou nenhum arrependimento pela omissão. O senhor João Fernandes esteve na reunião em que da minha pessoa foi tolhida a defesa, em que o senhor Simas Dias fez aquelas asneiras, aquelas besteiras lá, e o senhor Samuel fez também aquele monte de coisas de forma irresponsável, e o senhor Samuel e o senhor João Fernandes estavam presentes. Meus amados irmãos, nesse momento, eu quero dizer para todos vocês estão enganados com a direção da IADPE. Dos que eu conheço, todos eles foram, no mínimo, omissos como o senhor João Fernandes. Porque ele poderia muito bem, quando o senhor Simas Dias disse: o senhor vai ficar calado, ele poderia muito bem ter dito: não, pastor Simas, deixe o irmão Silvio falar. Mas ele ficou lá quietinho. Porque essas pessoas ganham muito dinheiro, irmão, e não querem sair da zona de conforto para defender um justo. Para defender um justo. Essas pessoas fazem tudo para oprimir. E saí de lá porque fui forçado a sair, porque o senhor Fernandes, que faz parte da mesa diretora, podia tomar uma decisão em relação à minha pessoa. Quando o senhor Simas Dias reconheceu que a minha pessoa era inocente e que disse: a partir de agora, irmão Silvio Moura, volta à escala. Quando o senhor Samuel disse: não, pastor Simas, isso é uma questão do pastor Ailton resolver. O senhor Samuel estava lá. Por que ele não saiu em defesa da verdade? Mas ele preferiu ficar quieto, calado, abafou o caso. Então não merece respeito, meu respeito, não é respeito de ninguém. Todo aquele que esteja na direção e que abafa esse caso até hoje. Senhores, se os senhores não renunciarem, coisas mais virão. E vai respingar sobre pessoas que os senhores nem faziam ideia. Vai respingar sobre pastores que estão segurando os senhores nessa cadeira. Então, ou os senhores tomam uma decisão de renunciar, ou os pastores se reúnem para lhe tirar dessa função,
ou a coisa tende a piorar, porque não vamos nos calar. E cada dia mais chega denúncias para mim e para os demais irmãos. E nós vamos apurar. Hoje, por exemplo, eu tive uma denúncia grave, mas eu disse ao irmão, só tem uma maneira de eu produzir esse vídeo. É se o senhor se identificar, se o senhor disser o seu nome, mostrar a sua foto, dizer onde mora, porque aí sim, nós vamos divulgar o fato, porque nós temos compromisso com a verdade. Eu não vou divulgar, e desde já os irmãos saibam, eu não divulgo vídeo em que as pessoas omitem nome, omitem foto, não narram fato, mas escreve, eu não publico. Porque as pessoas têm que ter responsabilidade. Se você está satisfeita com essa direção, não precisa denunciar. Mas se você não está e quer denunciar, faça isso de forma muito transparente. Eu garanto o sigilo da fonte. Agora você tem que mostrar que realmente essa fonte é confiável. Fica aqui o nosso protesto a essa direção que cada vez mais coloca a igreja sob desconfiança, que coloca a igreja e a DPE sob uma situação de desconforto no estado de Pernambuco e no Brasil. Que, em nome de segurar uma direção que já está caída, o seu chefe está caído, em nome de segurar esse homem no poder, eles não se importam em jogar o nome da IADPE nos ralos, no lixo. Que Deus possa nos abençoar. Compartilhe esse vídeo, mande sua denúncia para 819-7110-3864. Mande, por favor, irmãos, mensagem de áudio. Não esperem que o telefone esteja ligado, porque esse telefone eu não uso ele, eu só uso ele para ver essas coisas. Então mande sua mensagem, e se você quiser que sua mensagem seja veiculada, mande foto, mande tudo, porque nós vamos atrás, correr atrás, e nós vamos mostrar. Aguardem, porque tem um vídeo aí muito interessante para te mostrar. Uma casa, uma mansão, que o seu dinheiro está pagando. Aguardem, o vídeo já está comigo, mas eu vou mostrar para os irmãos como vivem estes homens, à custa do suor dos inocentes. Que Deus possa nos abençoar.